Presidente, hoje o Palmeiras é um exemplo de gestão, de controle financeiro e também de visão na contratação de jogadores. Eu queria saber em relação às receitas. Hoje o Palmeiras é um clube que tem um faturamento altíssimo, com patrocínios e também as cotas de televisão. Eu queria saber como é que está a negociação com a cota de TV fechada e se isso daí também implica em relação ao melhor horário para os torcedores em relação às transmissões. Bom, o Palmeiras, igual a qualquer outro clube no Brasil, em 13 tinha nas receitas de televisão a grande fatia, a grande parte da pizza vinha da televisão. Isso é uma coisa que a gente sempre achou muito interessante, as receitas de televisão, mas a gente tinha a convicção que tinha que ter outras receitas para você não ficar dependente só de uma. Aí eu diria que o que mais deu receita para o Palmeiras, de uma maneira assim, que o Palmeiras não depende absolutamente de ninguém, é o sócio-torcedor Avante. O palmeirense não tem ideia de quanto ele ajudou nesse processo todo, porque na verdade não é uma decisão de marketing de uma empresa investir. Hoje é o que é praticamente 2 patrocínios master, é o que o sócio Avante hoje nos dá. Na verdade isso depende só de cada palmeirense, isso depende só da vontade de você investir na sua própria felicidade, de você não querer que seu filho sofra bullying na escola por torcer no mesmo time que você não quer ser gozado segunda-feira de manhã. Então esse engajamento do palmeirense passou a ser uma fonte de receita maravilhosa. A Arena, o que acontece? O Palmeiras, nesses 102 anos, sempre teve casa própria. O Palmeiras nunca morou de aluguel. Então o palmeirense estranhou muito ficar 5 anos fora. Eu tinha certeza que voltando ao Palestra, a gente teria sempre um público muito melhor do que no Pacaembu. E o Palestra remoldado, redecorado, como o Allianz Parque, nossa, um motivo de muito, muito, muito orgulho para todo palmeirense. E realmente ele, num primeiro momento, encheu muito a arena, e depois, com um time competitivo, vindo das rendas da arena, das rendas do sócio-torcedor, das rendas da televisão, das rendas de tudo que o Palmeiras tinha, e daí vieram os patrocínios, coisa que a gente não teve em 13 e em 14, e o patrocinador realmente se empolgou com estar aparecendo na camisa do Palmeiras e fez um patrocínio que foi o melhor patrocínio do Brasil. Tudo isso acabou gerando o tal do círculo virtuoso, que era cada vez mais dinheiro investido no futebol. O dinheiro investido no futebol dava retorno no sócio-torcedor, dava retorno nas rendas e etc. Tendo um patrocinador muito forte, ou 3 na verdade, patrocinadores em 15, 2 em 16, foi a Prevent Senior, a FAM e a Crefisa em 15, e depois só a Crefisa e a FAM em 16, injetando dinheiro. Você conseguiu gerar esse círculo virtuoso, aonde a televisão passou a ser uma grande fonte de receita, mas não a única. E o que nós fizemos foi o seguinte: no Brasil, você sempre teve a televisão aberta, que a televisão aberta, que na verdade é a Globo, que passa no canal aberto. Você teve a televisão fechada, que na verdade é o Sport TV, que transmitia muitos jogos, e você tinha o pay-per-view, todos os 3 com a Globo. Não existia, na verdade, outras televisões bidando alguma dessas 3 pontas. Aí chegou a Esporte Interativa fazendo uma oferta muito, muito interessante para a televisão fechada. Isso não tem nada a ver com a Globo aberta, com a televisão aberta, e não tem nada a ver com o pay-per-view. Era só para, se não me engano, 2 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro, passar em televisão fechada. Eles entraram nessa disputa com a Globo. Alguns clubes entenderam que era melhor continuar com a Globo, outros clubes entenderam que era melhor fechar com o Esporte Interativo. O Palmeiras, em respeito à Globo, e eu quero deixar muito claro para todo palmeirense, a Globo teve um comportamento super respeitoso com o Palmeiras em toda essa negociação. A Globo em momento algum retalhou, ameaçou, absolutamente nada. Então o palmeirense que tem raiva da Globo, eu peço encarecidamente, não tenha. Assine pay-per-view, porque o Palmeiras vai estar ganhando mais se você assinar pay-per-view. Não fique com raiva da Globo. Então nós iniciamos uma negociação com a TV Globo, que era a nossa parceira de anos. Chegamos num número
porque agradava ao Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras está tentando o quê? Tirar essa diferença gigantesca que existe para o Corinthians e para o Flamengo. Então, a televisão realmente deixa muito desproporcional as receitas dos outros clubes em relação ao Corinthians e ao Flamengo. E o Palmeiras tentou uma negociação para tentar aproximar, sendo que há 5 anos atrás o Palmeiras tinha a mesma receita de Flamengo e Corinthians quando existia o Clube dos 13. Então eu falava, puxa, eu quero voltar a atingir o status que nós tínhamos. Ele falava, mas não tenta recuperar tudo de uma vez só. Eu falei, tudo bem, mas a gente precisa aproximar e aproximar bem isso. Talvez não seja o mesmo contrato agora, mas o Palmeiras não é menor do que esses clubes. O Palmeiras tem uma torcida em número inferior à do Corinthians e à do Flamengo, mas em consumo igual ou superior. O Palmeiras está muito concentrado em SP1, que é São Paulo capital, e SP2, que é São Paulo interior, que são as propagandas mais caras da televisão brasileira. E é onde está o palmeirense. A propaganda mais cara, nós entendemos que nós tínhamos que ter uma receita de televisão muito mais parecida com a do Corinthians e a do Flamengo. E aí, depois de nós chegarmos a um número que agradou o Palmeiras, tentou se aprovar internamente na Globo, não deu liga, na verdade, entenderam que era um passo muito grande. Aí nós iniciamos uma tratativa com a Esporte Interativa. Chegamos a um número também que era muito interessante para o Palmeiras. Quando eles levaram internamente, também não aprovou, quando levaram lá para a Warner. E aí o que acontece? Naquele momento, a Esporte Interativa ficou tentando criar várias outras alternativas para poder ter o Palmeiras no seu time de clubes, vamos falar assim. E a Globo, na verdade, ficou esperando um pouco, negociando com outros clubes. Absolutamente normal. Eu diria que os dois canais respeitaram muito a grandeza do Palmeiras, só que o Esporte Interativo chegou a uma proposta que nos agradou, e nós trabalhamos essa proposta e devolvemos para eles, e eles aprovaram internamente, o que fez que o Palmeiras assinasse um contrato de 6 anos, a partir de 2019 até 2024, com a Esporte Interativa, para transmissões de TV fechada. Tem nada a ver com a TV aberta, tem nada a ver com o pay-per-view. Presidente, hoje o Palmeiras é um exemplo de gestão, de controle financeiro e também de visão na contratação de jogadores. Eu queria saber em relação às receitas. Hoje o Palmeiras é um clube que tem um faturamento altíssimo, com patrocínios e também as cotas de televisão. Eu queria saber como é que está a negociação com a cota de TV fechada e se isso daí também implica em relação ao melhor horário para os torcedores em relação às transmissões. Bom, o Palmeiras, igual a qualquer outro clube no Brasil, em 13 tinha nas receitas de televisão a grande fatia, a grande parte da pizza vinha da televisão. Isso é uma coisa que a gente sempre achou muito interessante, as receitas de televisão, mas a gente tinha a convicção que tinha que ter outras receitas para você não ficar dependente só de uma. Aí eu diria que o que mais deu receita para o Palmeiras, de uma maneira assim, que o Palmeiras não depende absolutamente de ninguém, é o sócio-torcedor avante, vindo das rendas da arena, das rendas do sócio-torcedor, das rendas da televisão, das rendas de tudo que o Palmeiras tinha, e daí vieram os patrocínios, coisa que a gente não teve em 13 e em 14, e o patrocinador realmente se empolgou com estar aparecendo na camisa do Palmeiras e fez um patrocínio que foi o melhor patrocínio do Brasil. Tudo isso acabou gerando o tal do círculo virtuoso, que era cada vez mais dinheiro investido no futebol. O dinheiro investido no futebol dava retorno no sócio-torcedor, dava retorno nas rendas e etc. Tendo um patrocinador muito forte, ou 3 na verdade, patrocinadores em 15, 2 em 16, foi a Prevent Senior, a FAM e a Crefisa em 15, e depois só a Crefisa e a FAM em 16, injetando dinheiro. Você conseguiu gerar esse círculo virtuoso, aonde a televisão passou a ser uma grande fonte de receita, mas não a única. E o que nós fizemos foi o seguinte: no Brasil, você sempre teve a televisão aberta,
que é a televisão aberta, que na verdade é a Globo que passa no canal aberto. Você teve a televisão fechada, que na verdade é o Sport TV que transmitia muitos jogos, e você tinha o pay-per-view, todos os três com a Globo. Não existia, na verdade, outras televisões bidando alguma dessas três pontas. Aí chegou a Esporte Interativa fazendo uma oferta muito, muito interessante para a televisão fechada. Isso não tem nada a ver com a Globo aberta, com a televisão aberta, e não tem nada a ver com o pay-per-view. Era só para, se não me engano, 2 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro, passar em televisão fechada. Eles entraram nessa disputa com a Globo. Alguns clubes entenderam que era melhor continuar com a Globo, outros clubes entenderam que era melhor fechar com o Esporte Interativo. O Palmeiras, em respeito à Globo, e eu quero deixar muito claro para todo palmeirense, a Globo teve um comportamento super, super respeitoso com o Palmeiras em toda essa negociação. A Globo, em momento algum, retalhou, ameaçou, absolutamente nada. Então, o palmeirense que tem raiva da Globo, eu peço encarecidamente, não tenha. Assine pay-per-view, porque o Palmeiras vai estar ganhando mais se você assinar pay-per-view. Não fique com raiva da Globo. Então nós iniciamos uma negociação com a TV Globo, que era a nossa parceira de anos. Chegamos num número que agradava ao Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras está tentando o quê? Tirar essa diferença gigantesca que existe para o Corinthians e para o Flamengo. Então a televisão realmente deixa muito desproporcional as receitas dos outros clubes em relação ao Corinthians e ao Flamengo. E o Palmeiras tentou uma negociação para tentar aproximar, sendo que há 5 anos atrás o Palmeiras tinha a mesma receita de Flamengo e Corinthians quando existia o Clube dos 13. Então eu falava, puxa, eu quero voltar a atingir o status que nós tínhamos. Ele falava, mas não tenta recuperar tudo de uma vez só. Eu falei, tudo bem, mas a gente precisa aproximar e aproximar bem isso. Talvez não seja o mesmo contrato agora, mas o Palmeiras não é menor do que esses clubes. O Palmeiras tem uma torcida em número inferior à do Corinthians e à do Flamengo, mas o palmeirense não tem ideia de quanto ele ajudou nesse processo todo, porque na verdade não é uma decisão de marketing de uma empresa investir. Hoje o que é praticamente 2 patrocínios master é o que o Sócio Avante hoje nos dá. Na verdade, isso depende só de cada palmeirense, isso depende só da vontade de você investir na sua própria felicidade, de você não querer que seu filho sofra bullying na escola por torcer no mesmo time que você não quer ser gozado segunda-feira de manhã. Então, esse engajamento do palmeirense passou a ser uma fonte de receita maravilhosa. A Arena, o que acontece? O Palmeiras, nesses 102 anos, sempre teve casa própria. O Palmeiras nunca morou de aluguel. Então o palmeirense estranhou muito ficar 5 anos fora. Eu tinha certeza que, voltando ao Palestra, a gente teria sempre um público muito melhor do que no Pacaembu. E o Palestra remoldado, redecorado, como o Allianz Parque, nossa, um motivo de muito, muito, muito orgulho para todo palmeirense. E realmente ele, num primeiro momento, encheu muito a arena, e depois, com um time competitivo,